Muito bem, bem-vindo a mais uma aula de correção, a aula onde eu explico alguns ajustes de fisionomia que podem ajudar vocês que estão iniciando aí no Caricaturbo, evoluindo para o módulo 3, né? Então vamos lá, aqui foi um teste de uma criança feita pela Elisandra, tá? A nossa amiga Elisandra, aluna do Caricaturbo, se não me engano, do Caricaturbo Elite, né? Não sei se é o 2020 ou Elite, tá? Independente disso, vamos lá. Primeira coisa, Elisandra, você acertou a fisionomia, tá vendo que vocês realmente estão com boa fisionomia, que é uma das partes mais difíceis de dominar no Caricaturbo. Mas faltou a parte de ajustes, é o que eu também chamo de cleanup, tá? Cleanup é essa parte onde você dá zoom e coloca, por exemplo, né, mais minúcia nos ajustes de um trabalho, onde você percebe alguns pequenos detalhes que podem ser melhorados, sempre com o zoom, tá? Então vamos lá, a princípio, eu vi que você acertou a fisionomia, porém, o formato da cabeça precisava ser mais alongado. Ou seja, você fez isso aqui e precisava fazer isso aqui, tá? Vamos lá, então. O que foi a mudança imediata que eu fiz aqui? Alonguei o rostinho, tá? Eu basicamente fiz isso aqui. Deixa eu tirar a fisionomia para que você não se confunda, tá? Tirei aqui a fisionomia, alonguei, como eu tinha te falado, a gente precisou alongar, afinal de contas não é um retrato falado, é uma caricatura. A gente pode exagerar, principalmente crianças que sempre têm a cabeça um pouco maior e a testa mais avantajada, digamos, né? Então aqui eu vou voltar ao original para que você compreenda aquilo que você fez. Eu fiz pequenos ajustes porque você acertou. Uma das coisas muito importantes para uma fisionomia, pessoal, são os olhos. Os olhos, praticamente aí, sei lá, 80% de uma fisionomia. Se você errar os olhos, você pode acertar tudo. Mas se errou os olhos, ele vai ficar esquisito o desenho. Então eu gosto muito de fazer esse ajuste aqui, ó. Eu gosto de pegar a camada, eu vou até fazer de novo aqui para você ver como é que eu faço. Eu crio um objeto aqui, ó. Coloco uma cor da pele, né, mais escura. Tiro o contorno, né? Coloco transparência aqui, ó. Por que isso? Porque isso dá uma certa profundidade no olhar. Eu coloco os olhos na camada de cima, né? Page down. Olha só, ele te dá uma profundidade de que os olhos têm ali um fundinho, né? Tem uma iluminação, uma textura de profundidade. Se você coloca, não tem problema nenhum você colocar a fisionomia assim. Mas quando você coloca um pouquinho de profundidade, ele dá um pouquinho mais de realismo para o seu desenho. Então assim, ele fica cartoon, não está fazendo uma fotocópia, né? Não é nada aqui de fotorretrato, de autorretrato, mas ele te dá um pouquinho mais de definição ali no olhar, né? Ele fica um pouquinho mais, um olhar um pouco mais verdadeiro, digamos assim. Então eu fiz esse pequeno ajuste, engrossei a sobrancelha, você fez dois risquinhos de sobrancelha, né? E visto que ele tem sobrancelhas bem grossinhas, apesar de serem ralinhas, ela é grossa, ela tem bastante expressão, né? São mais peludinhas, digamos assim. Então, eu fiz um risquinho aqui. Como você faz esse risquinho, professor? Eu vou fazer ao vivo aqui para vocês lembrarem. Vou lá com a ferramenta de sombra, de forma, perdão. Vou lá na forminha no nó, né? No pontilhado ali. Subo ela. Da mesma forma, venho aqui e subo. Vou lá com a ferramenta curva de 3 pontos, faço uma curvinha aqui, ó. Vou fazer 3. Soldo elas todas. Soldei. Agora seguro o Shift, seleciono as duas partes e venho aqui nessa ferramenta aparar. Quando eu clico em cima, o que eu fiz? Eu retirei daquele... Opa, perdão. Eu não posso esquecer que eu tenho que apertar o Ctrl Shift Q para quebrar aquela forma de linha e ela virar objeto. Então, Ctrl Shift Q, eu quebrei ela, virou um objeto, ó. Agora sim, eu seguro o Shift, seleciono as duas e venho aqui em aparar. Feito isso, eu cortei no desenho aquela parte. Então, eu posso aproveitar aqui, ó. Deixa eu deletar essa que eu já fiz. Posso vir aqui e colocar... Eu gosto de fazer esse tipo de ajustes no desenho, porque ele lembra um pouco mais sobrancelha, ele fica uns pelinhos ali soltos sem perder a característica de cartoon, né? Também seria legal se eu fizesse assim, ó. Eu também gosto de fazer pequenos tracinhos de pelinhos ali, né? Digamos, penugem. Opa, o que aconteceu porque não apareceu? Aí, não estava fechado a curva. Coloco um pouquinho de transparência, ó.
e fica bem legal. Eu posso fazer assim também. Só que eu quis simplificar, né? Eu não quis fazer um negócio tão cheio. Então eu simplifiquei a sobrancelha e fiz uma sobrancelha só com pequenos cortezinhos de pelinhos aqui. Outra coisa que eu percebi que você usou, faltou ajustar mesmo a sombrinha de nuance, né? Que você colocou um tomzinho rosa e um pouquinho de brilho aqui, né? Provavelmente você já pegou pronto isso aqui, mas faltou ajustar. Dentro do Power Clip, tá vendo que tem aqui uma sombrinha, um brilho? Eu coloquei esse brilho na ponta do nariz, que é onde ele deve ficar. Então, olha só, eu vou voltar lá para você ver onde é que ele estava, tá vendo? Tem que ficar aqui na ponta do nariz, ele deu um brilhozinho na ponta do nariz. Outra coisa que eu fiz foi dar um pouquinho mais de expressão para essa curva que você fez. Estava muito fininha, então eu deixei ela um pouquinho mais grossinha. E essa também eu deixei menos transparente, para mostrar que ele tem um narizinho bonitinho, mais arredondadinho ali na ponta, né? Então, dessa forma, olha só como ele ficou mais bem posicionado aqui, com um brilhozinho na ponta do nariz. Outra coisa, como a gente viu aqui na foto, ele tem uma bochechinha mais gordinha, né? Ele não tem aquele traço curvo assim. Ele não tem esse traço aqui, curvo, que é típico de pessoas mais magras, né? Digamos assim. Nossa, eu fiz uma curva bem ruim aqui. Deixa eu fazer de novo. Uma curva assim, ó. Essa não é a curva ideal. A curva para pessoas com bochechinha é o contrário. Ela vem assim, ó. Ela é convexa e não côncava, tá? Ela é assim. Dessa forma, você pode reparar que eu fiz a bochechinha. Ela ficou um pouco mais, vamos dizer assim, mais engraçadinha, né? Outro detalhe. Você tá vendo a boquinha? Que ela faz esse desenho aqui, ó. Ela faz um levantadinho. Ela não é uma boca reta. Ele faz um levantadinho aqui na ponta. Então eu nada mais fiz que pegar a ferramenta forma. Você tinha aqui, ó, deixa eu desagrupar porque tá todo agrupado o desenho, né? Aqui, ó, ele tava assim, tava mais gordinho, né? O que eu fiz? Com a ferramenta forma eu só abaixei um pouquinho essa ponta, porque arrebitou automaticamente essa ponta de cima. Ajudou bastante. Outra coisa foi essa curvinha que você tinha deixado ela pequenininha, mais discreta, eu coloquei ela grande. Por quê? Porque olha só, ele tem uma curvinha grande na hora de sorrir, né? Um sorriso mais bem desenhado, gordinho, fofinho, digamos assim, né? Toda criança tem um sorriso mais fofinho e menos desenhado. Ele tem menos pele e mais gordura. Então, é aqui que a gente percebe que faz muita diferença no sorriso você dar esse traço mais desenhado, tá? Que mais que a gente mudou? As orelhas, você colocou a orelha aqui, ó, na camada de cima, tá errado, é Shift Page Down, a camada de baixo. E visto que só aparece uma pontinha no nariz da orelha dele, da orelha, eu inclinei ela e arrastei ela um pouquinho para dentro. Ou seja, nesse desenho aqui, ele ficou mais real com a orelha original dele. Então não mostra a orelha inteira como você tinha feito, tá bom? Outro ajuste foi o cabelo. Perceba que ele não tem cabelo cheio em cima da orelha. Você colocou cabelo cheio em cima da orelha. Também eu imagino que provavelmente porque você já pegou um desenho pronto. Então, às vezes você vai precisar fazer sim ajustes finos, né? Que a gente chama de ajuste fino, que é fazer essa parte de ajuste. Dei um pouquinho mais de testa, eu apaguei aqui, ó. Dei um pouquinho mais de testa pro desenho, porque tá conforme a foto me mostra. Eu tenho um pouco mais de testa aqui, um cabelo mais repicado, desuniforme, ele não tem uniformidade no cabelo, então é um cabelo repicado que pode ser desuniforme. Eu até posso exagerar um pouquinho mais aqui, ó. Dá um pouquinho mais de testa pro cabelo, que vai ficar bem legal, conforme a foto que a gente está vendo aqui do lado, tá vendo? Outro detalhe foi, o brilho dos olhos tem que ser na mesma direção, pessoal, olha só. O brilho que vem da esquerda também tem que vir da esquerda nesse detalhe aqui. Muita gente erra isso no Caricaturbo. O brilho fica desconexo, né? Digamos assim. Nesse caso aqui, ele ficou caído. Eu não gosto, não tem nada de errado, tá? Pode até ficar. Mas eu gosto, para dar um pouco mais de vida, brilhos assim, ó. Mais na extremidade do desenho. Aí eu faço a mesma coisa. Ou copio, ou eu faço a mesma coisa aqui, tá? Eu giro, coloco aqui mais na extremidade. Ele deixa o olho um pouco mais vivo, um pouco mais simétrico, tá bom? Outra coisa que eu fiz também foi dar um pouquinho mais de cor. Eu coloquei um tom ou dois de vermelho aqui no lábio para não ficar tão pálido quanto estava nesse daqui, tá? Apesar de que está quase no mesmo tom, é só um detalhezinho mínimo, tá?
Mais uma coisa, usa o zoom, não tenha preguiça de usar o zoom pra gente ver se tem alguma coisa sobrando aqui. Eu achei estranho aqui, ó, provavelmente é um power clip que está perdido lá dentro. Eu cliquei no botão direito, venho aqui dentro, ó, e vejo que tem uma camada que não precisava estar ali em cima. Então só arrastei ela, volto a clicar no botão direito, finalizo e pronto, deixo só o brilhozinho do rostinho dele, né? Então por isso eu fiz esse ajuste final aqui no brilhozinho. Outra coisa que eu mudei, também olhando a referência que eu tenho no desenho, é mudar a camiseta. Eu vi que você deixou a camiseta meio desestruturada aqui, que você também pegou um corpinho pronto, né? Não sei porque a perninha tá assim, ele tinha que ficar mais alinhado aqui, ó. Mais alinhado com a altura da outra perninha. E eu fiz colocar uma camisetinha preta, que eu acho que combina mais com ele, ou cinza, ou pretinho, para combinar, que é um menino que já passou aí de 2 anos, então ele tá mais compridinho, né? Esse corpinho mais esmirradinho, pequenininho, são para crianças menorzinhas. E feito isso, depois de você deixar todos esses ajustes prontos, eu fiz coloquei mais o repicado aqui, um brilho vindo nessa, deixa eu lembrar para vocês como é que é feito esse brilho. Você pode tirar do próprio desenho, do molde que já vem pronto, ou fazer, tá? Eu gosto muito de fazer à mão mesmo, com o próprio mouse, eu faço assim, ó, sem precisar muita frescura, eu faço à mão, qualquer jeito. Fecho aqui as pontas, né? Coloco o brilho, a cor nele e dou transparência para poder fazer sempre um brilho, um brilho de cabelo um pouco mais cartoonizado, digamos assim, né? Então deixa eu tirar esse azul. Eu gosto de fazer sempre um ponto de luz, que aqui dá para ver que tem um ponto de luz vindo, né? Eu não sei exatamente se é um ponto de luz ou um redemoinho, enfim. É um ponto de luz, eu coloquei para poder ficar um pouco mais conforme a foto. E depois que eu deixei tudo pronto, o que eu gosto de fazer? Eu agrupo toda a fisionomia, tá? Venho aqui, agrupar, ou Ctrl G, e gosto de fazer esse tipo de ensaio aqui, ó. Vocês lembram nas aulas? Olha só, eu coloquei ele com a fisionomia um pouco mais diferente. Não sei se ele está muito gordinho assim, se ele ficou mais velho, ou se realmente coloco ele assim, é típico de adultos, tá? E assim, quanto mais próximo do queixo, são típicos de crianças, tá? Então eu coloquei o meio termo, coloquei mais ou menos aqui, que lembrou mais a foto original, tá? Aproximei aquelas manchinhas que estavam no Power Clip aqui dentro, próximas dos olhos, eu tirei umas manchinhas brancas que estavam aqui, meio perdidas, deixei só um pontinho na ponta do nariz e nas bochechas laterais. Se quiser colocar mais, é só vir aqui, ó, Power Clip, ampliar um pouquinho mais elas aqui, ó. Agrupo 2 camadas, uma em cima da outra, que também dá para fazer uma bochechinha ficar grande, né? Opa, eu acho que eu deixei essa do nariz, ficou um pouco para baixo, tá vendo? Vamos dar um zoom. Não tenha preguiça de dar zoom, tá, pessoal? É só com zoom que você vai conseguir ter acesso a esses detalhes muito importantes que uma caricatura tem, tá? Eu acho que agora tá certo. Isso aí. Beleza, olha só. E eu lembrei de colocar um pescoço já num tom escuro para lembrar um pouquinho de sombra, tá? Eu poderia fazer ele um tom de pele e tal, mas eu acho que o tom mais escuro, para lembrar uma sombra, ficaria melhor. Então é isso, pessoal. Eu acho que é um desenho que você acertou, você fez um bom trabalho, tá, Elisandra? Excelente trabalho, aliás, porque você acertar a fisionomia é praticamente todo o trabalho da caricatura. Mas não se esqueça de fazer esse ajuste fino que a gente fez aqui hoje, que são detalhes importantes para uma caricatura profissional. Afundar, por exemplo, aqui na parte do cabelo, não deixar ele muito gordinho, como estava aqui nesse, porque a foto está dizendo que ele tem um cabelo, se não me engano, raspadinho na lateral, né? Como que eu fiz esse efeito de raspado tom de pele? Eu vim aqui, ó, como esse cabelo tinha já um tom, vamos colocar esse tom aqui, né? Eu vim e coloquei um tom mais clarinho, tá vendo? Um tom mais amarronzadinho, que é quase um tom de pele. Eu peguei mais ou menos aqui. Isso aqui exige um pouquinho de habilidade, tá? Você entender de cores, de nuances. Mas não estando bom, ó, se você, por exemplo, tivesse colocado um, você vai olhando, ó, você vai vendo, vai colocando o tom e vai vendo qual que fica bom, ó. Assim ficou grisalho, tá vendo? Então eu fui mais ou menos aqui, que ficou no meio do caminho e ficou com aspecto de cabelo raspadinho, tá certo? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de mandar o seu comentário, se você tiver alguma dúvida lá no próprio Hotmart, na área de aulas, né? Você tem o campo de comentários que você pode deixar e eu tô sempre lendo à noite os comentários de vocês, caso vocês precisem de ajuda e tudo, pode pedir lá. Lembrando também o nosso suporte, tá?
suporte.caricaturbo.com.br, que está todos os dias atendendo com os instrutores super preparados, ajudando todo mundo, tá bom, pessoal? Até a próxima aula e obrigado por assistir.